promove ajustes para o dia da votação e orienta eleitores de Maravilha. A Rádio Líder recebe chefe do cartório local. A entrevista com Ederson Abi. Ok, muito bem, obrigado, Gilmar. Estamos recebendo aqui no estúdio panorâmico da Rádio Líder, Mariana Fleming, que é chefe do cartório aqui do município de Maravilha, da nossa zona eleitoral, e toda a equipe trabalhando intensamente para as eleições municipais deste ano. Teremos alguns ajustes, algumas situações diferenciadas, muito por conta da pandemia de coronavírus, mas também alguns ajustes técnicos promovidos pela Justiça. Estamos recebendo, portanto, a Mariana e vamos debater algumas situações que são do extremo interesse do nosso eleitorado aqui da região. Mariana, obrigado pela presença, primeiramente. Seja bem-vinda ao nosso estúdio. Bom dia. Bom dia, muito obrigado, Abi. Bom dia, eleitores, bom dia, ouvintes da Rádio Líder. Como vocês estão se preparando? O que é possível neste momento abordar de importante para o nosso eleitorado, para o trabalho em si? Primeira coisa é lembrar que a data da eleição alterou, né? Então, o nosso primeiro turno aqui em Maravilha, os nossos municípios, nós temos só primeiro turno, que será no dia 15 de novembro, devido à mudança pela Emenda Constitucional 107 de 2020. Outra coisa importante é o horário estendido, né? O horário da eleição ela começa às 7 da manhã e termina às 17 horas. Lembrando que até umas 10 horas, das 7 às 10, nós temos um horário preferencial, não é exclusivo, é preferencial para os eleitores acima de 60 anos. Tá? Essa preferência sempre ocorre para eleitores em qualquer horário acima de 80 anos. Então, eleitores acima de 80 anos, eles têm preferência em qualquer horário de votação. Temos também a questão do fluxo de votação, que eu acho que, nesse momento, para o eleitor, é a parte mais importante. Então, o que a gente está orientando os eleitores? Que cheguem no dia no seu local de votação, aguarde de máscara, né? Só poderão entrar as pessoas com máscara, aguardem o mesário solicitar a entrada. Nessa entrada, o eleitor estará com o documento na mão, vai apresentar na sua mão o documento para o mesário dita as informações para o presidente de mesa, ele habilita a urna para a votação, ele higieniza a mão, assina o caderno de votação e, nesse momento, ele vai poder fazer o seu voto lá na cabine. Antes de fazer o voto, se ele quiser o comprovante de votação, é nesse momento que ele solicita para o mesário, porque após a votação, ele sai da sessão. Né? Se o mesário tiver alguma dúvida em relação à identificação, porque lembrando que o mesário ele não tem contato com o documento, né? Se ele tiver alguma dúvida, ele pode pedir realmente para baixar um pouco a máscara e fazer a devida identificação. Essa questão da higiene e também do pouco contato e a questão verbal é mais realmente para evitar qualquer situação por causa do coronavírus, né? Exatamente. Os mesários em si, eles terão todos os equipamentos de segurança, né? As EPIs, que já chegaram aqui no cartório. Então, além de máscaras, o face shield, né? Álcool em gel, álcool em spray. Então, realmente, os equipamentos aqui eles vão estar bem seguros. E o próprio eleitor. Então, esses álcools também são para fazer a higienização das mãos dos eleitores. Pode demorar mais para votar? Eu acredito que não, porque, primeiro, essa eleição nós temos somente 2 votos. Para vereador, que é o primeiro que a urna habilita, né? São 5 dígitos, então, já aproveito para pedir para o eleitor levar uma cola, né, do seu candidato, e em seguida o prefeito, que são 2 dígitos também. Então, e esse ano não teremos a biometria por conta do coronavírus. Evitar tocar, né, um no outro. É importante que o eleitorado preste atenção nessas informações para se preparar para o dia da votação, né? Saber o que levar junto, como se comportar, porque na hora lá fica difícil, né? Exatamente. Por isso que seria importante, por exemplo, levar sua caneta. É um contato a menos que terá caneta no local de votação, na sua sessão. Mas se levar sua caneta, é um contato a menos que precisa ter ali com o objeto, né? Quanto à documentação, por exemplo, é importante também um documento oficial com foto
E o título não é uma obrigatoriedade, mas facilita o trabalho do mesário e também a sua identificação quanto à sessão, porque nem todo mundo sabe qual é a sua sessão de cabeça, né? Então, pode ser o título impresso, aquele que a pessoa buscou, né, fez a sua biometria e foi impresso no cartório, ou o e-título, que pode baixar lá na PP Store, todas as informações ali, e para ter a foto. Então, se o eleitor abaixou o e-título e tem a foto, ele consegue votar só com o e-título. Também pode fazer a justificativa, né? Esse ano nós temos essa novidade, para evitar aglomeração ou deslocamento mesmo desnecessário. Quem estiver fora do seu domicílio eleitoral vai poder fazer a justificativa pelo e-título. E quem perdeu para a revisão, quem tem algum problema com o título, enfim, como está essa situação, Mariana? Então, ano passado nós terminamos a revisão do eleitorado, terminou em junho do ano passado. Até o processamento, o efetivo cancelamento para quem não compareceu no cartório e não comprovou o vínculo com a cidade, teve o efetivo cancelamento em janeiro desse ano. Só que ninguém esperava a pandemia, né? De março para cá, o tribunal, o TSE, achou por bem, então todas as pessoas que tiveram o título cancelado por não apresentarem o seu vínculo com a cidade, eles tiveram o restabelecimento, então tiveram essa suspensão do cancelamento temporário. Então, vão poder votar quem tiver o título somente cancelado por esse motivo, por falta da revisão, porém, após a eleição, o título vai novamente ser cancelado. Então, lá, quando reabre o cadastro, 9 de dezembro, o eleitor precisa comparecer ao cartório, ou pelo menos fazer contato com o cartório, porque a gente não sabe como é que vai estar essa questão do atendimento presencial ou não, né? Então, fazer contato com o cartório e regularizar sua situação com um documento oficial com foto e comprovante de vínculo com a cidade, comprovante de residência. Bacana, estamos recebendo aqui no estúdio ao vivo da Rádio Líder a chefe do cartório, Mariana Fleming, aqui de Maravilha, e o assunto são os detalhes para a eleição deste ano, que teve várias alterações, como a Mariana começou a entrevista falando, a data é uma delas, né? O dia da votação é muito importante, ficou para 15. E, por conta disso, a Justiça Eleitoral também está fazendo algumas adaptações. O cartório aqui, a questão das sessões, enfim, as urnas também, Mariana, tem muito trabalho aí, né? É isso aí, são no total 106 urnas, tá? Contando que nós temos 81 sessões. Essas urnas a mais são urnas de contingência, né? Para caso a urna apresente algum problema no dia da eleição, não é para apresentar, né? Então, se apresentar algum problema, essas urnas de contingências elas são preparadas para suprir essa necessidade. Já aproveito falar, então, que nós temos a audiência de preparação de urna, que é uma audiência onde preparamos realmente a urna, de fato, para sair do cartório para a sessão. Então, no dia 14, dia 17, fazemos essa preparação e dia 14 de novembro as urnas saem para entrega para os delegados de prédio, que são as pessoas que cuidam dos locais de votação. Quer dizer, uma segurança total, né? Segurança total. Elas saem lacradas do cartório, né? Então, é segurança da urna. Temos modificações nas sessões eleitorais este ano? Temos sim. Aqui em Maravilha tem 2 locais de votação que não serão mais locais de votação. Elas foram agregadas em outros locais. Então, no salão comunitário, na linha Top da Serra, ela foi para a Escola de Educação Básica Celso Ramos, na linha Consoladora. Tá? E a outra é o salão comunitário da linha Barro Preto, que foi para o Centro de Educação Infantil Carrossel, na linha Primavera. E em Santa Terezinha do Progresso, que também é um município nosso, né, da nossa zona eleitoral, lá na linha Vista Gaúcha, no salão comunitário, foi para o centro da cidade, na Escola Educação Básica Santa Terezinha. São as 3 mudanças que tivemos aí de local de votação. Mais alguma situação que o eleitorado precisa observar neste momento, antes da gente encerrar, Mariana? Esse ano tão diferente, tão diferenciado, tanto para quem vai votar, mas também para nós, até da imprensa, que vamos trabalhar, e vocês do cartório também, que precisam observar todos esses detalhes, né? Eu só peço para que todos os envolvidos, né, eleitores, mesários, nós servidores também, a imprensa, os candidatos, observem esses cuidados sanitários para que a eleição possa ser tanto um ato de democracia quanto segurança da saúde, que nesse momento é o que estamos mais preocupados com essa questão da saúde, né? A Justiça Eleitoral se preparou realmente para que mantenha a segurança da população e de todos os envolvidos, e eu espero realmente que temos uma eleição aí tranquila.
Bacana. Mariana, obrigado pela presença ao vivo aqui no estúdio da Rádio Líder e bom trabalho para vocês. Fabi, eu que agradeço a divulgação do trabalho da Justiça Eleitoral e um bom dia para todos. Bacana, obrigado então, Mariana Fleming, que é chefe do cartório eleitoral aqui do município de Maravilha, falando sobre esses detalhes, essas alterações em um momento de eleição aqui no município. E eu lembro a você, já que estamos falando sobre isso, amanhã e na quarta-feira teremos as 2 entrevistas com os candidatos a prefeito aqui na Rádio Líder. Ao vivo, aqui no estúdio panorâmico, amanhã e quarta vamos receber os candidatos para falar sobre o plano de governo. Gilmar. Obrigado, Abi. Temperatura 26 graus, 10 horas e 21 minutos. Vamos para o intervalo comercial e voltamos já, trazendo outras notícias. Estamos apresentando